Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! Mais uma semana realizada com a graça de Deus. Como que vocês estão? Tudo bem com vocês? Gente, vocês estavam entrando e estava tendo eu coloquei uma música, né? Uma cantiga de amor que nós estudaremos hoje em relação às escolas literárias europeias. Eu vou compartilhar aqui com vocês já. E olha só, nós temos aqui as escolas literárias europeias, elas não chegaram, né? Elas não conseguiram chegar ao Brasil, mas elas influenciaram bastante, né? A nossa literatura em geral. Então, nós temos 3 escolas que nós iremos estudar hoje, tudo bem? Então, eu gostaria que vocês se atentassem aí aos detalhes, muito importante, tudo bem? Vamos lá, galerinha, vamos iniciar os nossos estudos? Então, a primeira escola literária, isso aqui foi antes do descobrimento do Brasil, tá, galerinha? Essas escolas, mas elas são importantes e caem, tá? E caem aí em provas de vestibulares, tudo bem? Então, eu quero apresentar para vocês essas escolas literárias europeias e elas, para enfatizar, elas não chegaram no Brasil, tá? Elas não chegaram, tá? Isso aconteceu antes do descobrimento, tá? Mas elas são importantíssimas. A primeira escola que eu tenho é o trovadorismo, galera. Deixa eu só admitir aqui 2 alunos. A primeira escola que eu tenho, gostaria que vocês desligassem o áudio, por gentileza. A primeira escola que eu vou apresentar para vocês é o trovadorismo, tá? Ocorreu no ano de 1189 ao ano de 1418, tá? Acompanhe a leitura aqui comigo. O trovadorismo foi um movimento literário e poético que surgiu aí durante a Idade Média. E nós temos as cantigas, sendo os principais registros aí desta época, tá? Tradicionalmente, nós temos aí a cantiga de amor, de amigo, de escárnio e de maldizer. O trovadorismo foi o primeiro movimento literário da língua portuguesa. E por causa de sua importância, nós vamos agora falar um pouquinho em relação ao trovadorismo. Vamos lá. Então, gostaria que vocês observassem bem, tá? Se vocês têm a apostilinha de vocês aí, vocês podem ir grifando, tá? O trovadorismo foi um movimento que surgiu durante a Idade Média. Foi mais preciso ali no século XI, no sul da França, tá? Por esse motivo, ele se espalhou aí por toda a Europa e teve seu declínio no século XIV, quando começou o humanismo. Esse movimento foi a primeira manifestação literária da língua portuguesa, então percebam a importância desta escola literária, tá? Nessa época, as poesias, chamadas de cantigas, eram feitas para serem cantadas ao som da flauta, viola ou alaúde, tá? E eu vou falar um pouquinho em relação a essas cantigas, tá? Mais adiante eu falo um pouquinho das características de cada uma dessas cantigas. O trovador era o autor das composições. O cantor era chamado de jogral e o menestrel era considerado superior ao jogral por ter mais instrução e habilidades artísticas. Sabia cantar e tocar. Os textos poéticos do trovadorismo eram marcados por traços requintados e aristocracia e expressavam a veneração pela mulher. O trovadorismo atingiu seu ápice por volta de 1150 a 1170, ok? Vamos falar, então percebam, galera, essa questão marcante do trovadorismo era essa questão que essas poesias, elas eram cantadas, tá? Então, nós tínhamos aí o som da flauta, nós tínhamos o som da viola, alaúde, tá? Então, assim, eu coloquei no início da aula, vocês estavam entrando, uma cantiga de amor, tá? Então, gente,
essa é uma das características principais aí do trovadorismo, tá? Então, nós temos essas cantigas aí fazendo essa representação, tudo bem? Galerinha, vamos agora para um pouquinho do contexto histórico, tá? O trovadorismo, ele ocorreu durante a Idade Média, época em que a Igreja Católica e o sistema feudal dominavam a Europa. Por isso, os valores da sociedade eram regidos pela Igreja e pela fé no cristianismo. Mais uma vez, querendo deixar aqui essa entrelação, essa questão da história, né? Como que a história faz parte da literatura. Neste contexto, o teocentrismo, que é o Deus no centro do universo, foi sua principal característica. Sendo assim, o homem, ele ocupava um lugar secundário de criatura e não de criador, e seguia os valores cristãos. Dessa maneira, a igreja medieval era a instituição social mais importante e a maior representante da fé cristã. Ela ensinava os valores e influenciava diretamente o comportamento e o pensamento do homem. Como vocês devem ter estudado, né, o teocentrismo, essa questão aí do Deus no centro do universo, essa questão da valorização, né, da igreja, esses valores cristãos, eles eram muito influenciáveis, tanto que eles influenciavam diretamente o comportamento e o pensamento do homem, tá? Já o feudalismo, ou sistema feudal, estava baseado numa sociedade já rural e autossuficiente. Nele, o camponês vivia do trabalho no campo, cultivando para si, né, a subsistência ali e para o senhor que cedia as terras. Então, vocês devem ter estudado aquele sistema feudal, onde nós tínhamos o senhor, né, feudal, que ele cedia as terras e você poderia ter terra, você plantaria, mas teria que dar uma boa parte aí, né, para o senhor que cedia essas terras, né? Então, naquele momento, poucas pessoas eram estudadas e a maior parte delas eram monges, tá? E a sociedade era dividida entre o clero, que era a igreja, a nobreza, são os senhores feudais, e o plebe, que são os camponeses, tá? Então, olha só, gente, mais uma vez, eu quero deixar a importância da história, né? A história medieval, a questão da a Grécia Antiga, essa antiguidade, como ela faz parte, né? Do nosso cotidiano até hoje, né? Principalmente em relação aos estudos. Vamos para as principais características aqui do trovadorismo? Galerinha, as principais e mais marcantes da escola literária trovadora ou trovadorista são a relação entre poesia e música, nós temos o gênero lírico e satírico, nós temos a veneração ao ser amado, a retratação da amizade, trocadilhos e termos ambíguos, e nós temos aí a retratação do modo de vida na aristocracia feudal. Então, essas são as principais e marcantes, né, características aí dessa escola literária, tá? E tipos de poesia e música trovadorista. Vamos lá? Então, perceba essa figura aqui, né? Não sei se vocês observaram aí, essa a música que eu coloquei no início da nossa aulinha, enquanto vocês estavam entrando, né, as imagens, né, a letra, a melodia. Então isso faz tudo parte aí, né, da música trovadoresca, tá? Vamos agora falar um pouquinho, né, dessas poesias, desses tipos de poesia e dessas músicas. Galerinha, no trovadorismo, poesia e música estão intimamente ligados, tá? Os poemas e versos citados eram sempre acompanhados de instrumentos musicais, como a viola, a lira, a flauta, a harpa era muito, né? A harpa era tocada lindamente, né? Com bastante frequência nesses tempos. E por esse motivo foram chamadas de cantigas trovadorescas.
As coletâneas das cantigas do período do trovadorismo são chamados de cancioneiros. Os cancioneiros mais conhecidos são o cancioneiro da Biblioteca de Lisboa e o cancioneiro da Vaticana. Isso é para fim didático mesmo, tá, galerinha? Então, vamos aqui falar um pouquinho sobre esse gênero, né? Lírico e satírico. O trovadorismo, galerinha, ele é dividido em dois gêneros, como nós vimos, o lírico e o satírico, e esses dois gêneros possuem características bem diferentes, tá? O gênero lírico, ele engloba as cantigas de amor e as cantigas de amigo. Galerinha, alguém tem alguma ideia do que seria essas cantigas? Alguém teria aí essa noção, como que se retrata essas cantigas de amigo, essas cantigas aí de amor, né? Alguém tem alguma ideia dessas cantigas? Gente, essas cantigas, principalmente aí essas cantigas, falar um pouquinho aí dessas cantigas de amor, né? Elas falam muito sobre as qualidades, né? Sobre essas qualidades da mulher amada, a cantiga de amor, tá? Então, ela fala dessas qualidades da mulher amada, né? Se colocando em uma posição de submissão, tá? Então, nós temos a cantiga de amor retratando a qualidade da mulher amada, se colocando aí em uma posição, galerinha, de submissão a ela, tudo bem? E a mulher, galerinha, ela possui aí, ela possui um papel de suzerano, ela possui um papel aí muito importante é que ela sobressai ao poeta, né? Ela é muito venerada, tá? Tudo bem? E o principal tema de cantiga de amor, ele não é correspondido. Então, nós temos aí um amor não correspondido dentro dessa temática aí, tá? Então, nós temos também o amor, por ele não ser correspondido, né? Ele, talvez por ela ser casada, né? Talvez ela fazia parte de um outro grupo social, ou existia outro motivo aí que não permitisse viver esse romance. Então, as cantigas de amor, elas eram escritas aí em primeira pessoa, tá? E nela, o eu lírico aí, ele se mostra completamente submisso à mulher amada, tá? Então, nós temos esse amor, né, que ele não é correspondido, que ela é venerada, que ela é muito, nós temos aí essa qualidade, né, dessa mulher amada expostas, tá? Então, a cantiga de amor, ela fala muito disso, tá? A mulher amada, esse amor, né, o eu lírico se coloca em posição de submissão, tá? Em relação a essa mulher. E nós temos aí esse amor não correspondido, seja por N motivo, né? Ou ela era casada, ou ela tinha uma posição social diferente, ou qualquer outro motivo, né? Ou ela fazia parte de um outro grupo social, mas esse amor não era correspondido. Então, por isso existia aí esse sofrimento aí, tá? Que não permitia o romance ser concretizado, tá? E nós temos aqui, além da cantiga de amor, galera, nós temos a cantiga de amigo. Nós temos também a cantiga de amigo. Nas cantigas de amigo, galera, a mulher, ela fala aí da ausência, tá? Do seu amado. Nós já temos ao contrário, né? A cantiga de amiga, ela fala aí sobre a mulher, sobre a fala da mulher em relação à ausência do seu amado. Galera, e mesmo a voz do eu lírico sendo feminina, são os trovadores que escrevem aí essas cantigas,
Nossa, professora, o eu lírico é da mulher, mas quem escreve são os trovadores. Isso, são os homens, né? Os trovadores que escrevem aí, que falam sobre os pensamentos. Eles vão falar sobre os pensamentos femininos, né? Passando aí exatamente o sentimento da mulher, tá? Então, essas cantigas também são redigidas aí na primeira pessoa e às vezes em forma de diálogo, galera. Isso mesmo. Nas cantigas de amigos, nós temos aí a questão da mulher vivendo uma angústia, tá? Muito grande. E esse sentimento que é compartilhado com outros membros da família, né? Como mãe, irmão, né? Amigo, eles são retratados aí de uma forma aí muito angustiante, tudo bem? Então, nós temos a angústia da mulher, a ausência do seu amado, tudo bem? Galera, e a natureza, aí, ela é retratada nas cantigas trovadorescas aí de amor, né? E é possível perceber uma ligação com os pássaros, rios, flores, né? Então, não somente de amor, mas essa questão de amor que eu digo, não na cantina de amor, essa coisa de amor, né? Quando se fala, quando nós estamos querendo falar de amor, então nós envolvemos a natureza, tá? E ela era muito retratada nessas cantigas, tá? Então, é possível nós encontrarmos aí uma ligação com os pássaros. Eu não sei se vocês lembram da cantiga, eu posso colocar aí novamente, a cantiga de Ela de Amor, né? E que nós temos o rio, flores, né? Nós temos a luz, então elas são retratadas também, né? Nessas cantigas. E se tratando de amor, sempre vem acompanhada essas questões ligadas à natureza, tudo bem? Então, galera, nós temos aí esse gênero lírico que ele vai englobar as cantigas de amor e as cantigas de amigo, tá? Que relatam as sensações e os sentimentos envolvidos nessas relações. Continuando a leitura aqui, galerinha, a produção literária e poética do período trovadorismo era muito voltada à temática do amor e do sofrimento amoroso, tá? Então, nós temos aí a veneração ao ser amado. Nas cantigas de amor, olha só, os trovadores escreviam em primeira pessoa e era comum que eles se colocassem em uma posição de inferioridade e submissão em relação à mulher que amavam. Olha aí o que eu acabei de falar. Então, existia uma forte tendência de veneração e a adoração à mulher amada, que era idealizada e inalcançável, tá? Assim como o próprio amor era idealizado. O amor descrito era cheio de cortesia, mas era sofrido e tinha característica de um amor impossível e não correspondido, tá? E nós temos aí a retratação da amizade. Nas cantigas de amigo, o principal tema era o amor, amizade e amizade. As cantigas de amigo eram protagonizadas por uma narradora feminina, não idealizada e humilde, que declarava sua amizade a um amigo ou um amor platônico. Uma curiosidade sobre as cantigas de amigo é que, embora os trovadores que escreviam as cantigas fossem homens, olha aí, galera, o que eu havia falado, essas eram escritas em primeira pessoa e sempre no feminino. Então, os trovadores expondo os sentimentos das mulheres, né? Então, nós temos aqui um pergaminho de uma cantiga de amigo de Marte Codax, né? Olha só como era escrito, galerinha. Olha só, muito interessante, né? Galera, nós temos aqui a crítica ao contexto político e social. Um dos temas principais das cantigas satíricas, agora, eram as críticas feitas ao modo de vida na sociedade feudal da época. Então, nós temos também os trocadilhos e os termos ambíguos. O uso desses termos era comum nas cantigas de escárnio. Professora, que tipo de cantiga é essa? Cantiga de escárnio. Nossa, eu nunca ouvi dizer. O que quer dizer isso, galerinha? As cantigas de escárnio é justamente isso, é a crítica de uma forma direta,
tá? A uma pessoa. Então, nós temos aí uma crítica onde o nome em questão, ele não era revelado, ele não era falado, tá? Nesse tipo de texto aí, nesse tipo de... Na época, nós encontramos muitas figuras de linguagens, tá? Então, nós temos aí essa crítica, tá? Então, vocês guardem. A cantiga de escárnio, aí elas fazem crítica de uma forma muito direta, tá? A uma pessoa. Porém, o nome dessa pessoa em questão não era revelado, não era falado, tá? Então, gente, vamos lá. Essas cantigas, elas eram formadas por frases com duplo sentido e com trocadilho que indiretamente satirizavam o objeto na cantina, tá? Que é diretamente a uma pessoa, mas sem ser revelado. Tudo bem? Nós temos aí também, galerinha, a retratação do modo de vida na aristocracia feudal. Então, o trovadorismo, ele surgiu durante o ápice do feudalismo. Por isso, muito do que foi produzido na literatura e na poesia na época refletiu o modo de vida e os costumes sociedade aristocrática feudal. Então, nós temos aí, gente, como o trovadorismo, ele surgiu nesse ápice do feudalismo, né? Então, isso vai influenciar muito nos costumes da sociedade, tá? Galerinha, dentro das escolas das cantigas, eu falei aqui sobre a cantiga de escárnio, mas também nós temos as cantigas de maldizer, que ao contrário aí dessas cantigas de escárnio, nós temos aí uma linguagem muito desbocada, nós temos uma linguagem muito vulgar, grosseira, e nesse tipo de cantiga, nas cantigas de maldizer, eu não coloquei aqui, né, na sequência, o nome da pessoa satirizada aí já era revelado, tá? Então, gente, nesse contexto de cantigas aí, nós temos as cantigas de amor, de amigo, nós temos as cantigas aí, né, de maldizer e as de escárnio. As de escárnio, nós não temos aí o nome revelado, nós temos aí essa satirização, nós temos aí essa questão aí de crítica, né? Mas as cantigas a cantiga, né, de escárnio, ela não faz essa crítica, ela não revela o nome da pessoa, né, que está sendo satirizada. Porém, nas cantigas de maldizer, nós já temos uma linguagem mais vulgar, mais grosseira, né? Mais desbocada, e ela já utiliza, ela já faz a referência à pessoa, ela já diz o nome da pessoa aí, tá? Que está sendo satirizada. Beleza? Voltando aqui, né? Essa questão da retratação do modo de vida na aristocracia feudal, os comportamentos, galera, e valores da época, as relações entre os senhores feudais e os seus vassalos e as cruzadas foram temas das cantigas trovadorescas. Então, nós temos essa influência, essa retratação do modo de vida influenciando na literatura, tá? Muitas vezes, galerinha, o feudalismo e o modo de vida da aristocracia, eles eram descritos como sarcasmo nas cantigas satíricas. Então, é nesse momento que nós vemos aí essa retratação do modo de vida nesse período, tá? Dentro das cantigas satíricas, ok? Então, vamos fazer aí um breve resuminho, né, do trovadorismo em Portugal. O que foi o trovadorismo português? O trovadorismo, ele teve em Portugal e o seu centro irradiador na Península Ibérica. Os cancioneiros são os únicos documentos que reúnem características do trovadorismo. E são coletâneas, galerinha de cantigas, com características variadas e escritas por diversos trovadores. O trovadorismo português, ele teve seu ápice aí no século XII, XIII, entretanto, em declínio no século XIV. Nós temos o rei Dom Dinis, que foi um grande incentivador que prestigiou a produção poética em sua corte. Foi ele próprio um dos mais talentosos trovadores medievais,
com uma produção de 140 cantigas líricas e satíricas, aproximadamente. E além dele, nós temos outros trovadores que obtiveram aí grande destaque, entre eles o Paio Soares de Tarverós, João Soares Paiva, João Garcia Guilhade, Martim Codax, né? E por isso só, galera, né, nós fechamos aí essa questão do trovadorismo. E nossa aulinha, né, está quase ao final, eu gostaria de saber se vocês têm alguma dúvida em relação aos trovadores, né? Essas cantigas de amor, de escárnio, de maldizer, essas cantigas de amigo que tem característica muito marcante dentro dessa escola literária trovadorismo. Alguém tem alguma consideração? Alguém tem alguma observação a ser feita? Tudo tranquilo? Júlia Perim, tranquilo? Kemily, Sara, Mariane, Júlia Bueno, Kathleen, Maria Vitória, Camille, Rafaele. Tudo tranquilo, galera? Gente, só para enfatizar que eu não vou cobrar algo assim, eu quero que vocês conheçam as escolas literárias, tá? Porque é algo que vocês verão muito a fundo no ensino médio. Então, eu não quero que vocês cheguem lá e falem, nossa, gente, é totalmente diferente de literatura que eu vi com a professora Ila, porque ao longo dos nossos... no início do ano, nós estudamos a introdução da literatura. Então, neste final aí, né, desse ciclo do 9º ano, eu quis trazer as escolas literárias para vocês conhecerem um pouquinho das características, né, de cada escola literária, desde a era colonial, né, desde a era nacional, então, assim, desde, né, as escolas europeias, é mais para fim de conhecimento, não é algo que eu estou aprofundando, eu enxuguei aí o resumo bem para vocês, apenas para apresentar essas características, tá? Então, galera, na próxima aulinha, nós iremos aí estudar as demais escolas, tá? Que nós temos o humanismo e o classicismo, tudo bem? Nós temos algumas considerações a ser retratada, né, dentro do humanismo, né? E nós temos também, por fim, o classicismo, tá? Então, a nossa aulinha está chegando ao final, mas antes eu gostaria de colocar aquela cantiga mais uma vez para vocês analisarem aí essa questão da melodia, das imagens, tá? Gente, por hoje é só. Olha, um grande beijo a todos vocês. Até semana que vem. Tchau, tchau, gente. Um excelente final de semana. Ah, deixa eu só falar um negócio. Gente, eu só vou encerrar a gravação aqui. Fiquem com